Seja bem-vindo ao canal Alma Guia. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carol, astróloga e mentora de autoconhecimento e expansão de consciência. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas razões pelas quais a sua chama gêmea está se relacionando com outras pessoas, mesmo após já ter te encontrado. E quero também trazer respostas para uma dúvida muito comum entre quem está nessa dinâmica. Devo esperar o meu gêmeo despertar para o vínculo ou posso me relacionar com outras pessoas também enquanto ele não desperta? Esse vídeo faz parte de uma pequena série de vídeos onde tentei reunir tudo que o nosso ego precisa saber para trilhar essa jornada. A alma não precisa saber de nada, ela já sabe de tudo. Ao longo do vídeo eu farei referência a algumas músicas que podem te ajudar a sentir essa mensagem de forma mais profunda, com a tua alma e com o teu coração. Observem a playlist que eu deixei na descrição. Vamos começar entendendo sobre o desapego e a temporalidade dos relacionamentos. Essa coisa da chama se relacionar com outra pessoa acontece para a gente transcender o apego. É para a gente transcender o controle, entender que o outro não é nossa propriedade, que ele é livre para viver as experiências que ele sente que precisa viver e que todas essas experiências levam à expansão do entendimento dele sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre o que ele busca e o que ele quer. Por mais que seja difícil e dilacerante ver teu gêmeo com outra, o que você tem que pensar é: ele não é meu, ele sou eu, entende? Tem uma diferença aí. Ele é um fractal da minha alma que está precisando viver determinadas experiências que comigo ele não vai conseguir viver. Ele precisa viver e aprender com aquela pessoa. Ele está ali com aquela pessoa para poder passar por determinadas curas e aprendizados que ele precisa passar antes da nossa união. Quando você começa a entender que a sua chama gêmea é você e que aquela parte de você precisa viver uma série de experiências para evoluir e que o eu superior de você está cuidando de tudo, que existe um propósito maior, que tudo que está acontecendo entre vocês é permitido pela espiritualidade, você consegue relaxar. O teu ego acredita que você vai perder o seu gêmeo se ele casar com outra, mas isso não é verdade. Aquilo é só uma experiência que o ego dele precisa passar. Ele não vai ficar eternamente com aquela pessoa, é só naquele momento. Quando chega o momento das chamas se unirem, elas se unem, porque quando uma coisa é para acontecer, ela acontece. Nada está fora do lugar, nada é por acaso. Tudo está sob o controle do eu superior. O desafio maior é entender que todas as pessoas na nossa vida e na vida do nosso gêmeo são passageiras, temporárias, menos nós dois na vida um do outro. Vocês dois vieram com o intuito de se reunir e não existe um plano B para a espiritualidade. Aí você diz assim: ah, mas eu sou casado, eu tenho um filho com outra pessoa e não me vejo me separando. Quem não vê é o teu ego. A alma não vê logo a hora de resolver todas essas pendências para se reconectar com o complemento divino dela. Tanto em relacionamentos amorosos como familiares, quando finalizamos aquele aprendizado com amor, aquela pessoa não tem mais motivo para estar ali. E esse ciclo é encerrado automaticamente. Faz parte da jornada das chamas gêmeas aprender sobre desapego. E esse desapego envolve romper vínculos com relacionamentos amorosos passados e pessoas da família e amigos que são contra o relacionamento, ou que já não fazem mais parte da nossa caminhada, que não sentem afinidade pela nossa essência, pelo nosso eu verdadeiro. O medo só existe porque a gente acredita na experiência da separação. A gente acredita que o que a gente está vivendo aqui na 3D é a verdade absoluta. Mas é só um holograma, é só uma ilusão, não é a verdade. No mundo real, vocês nunca estiveram separados, vocês são um só. Vocês se polarizaram em yin e yang apenas para poder acumular experiências aqui no planeta Terra, porque aqui é o mundo da dualidade. Quando você conseguir saltar para uma consciência de quinta dimensão, é só uma questão de tempo para ele espelhar o teu salto e vocês viverem a união aqui no mundo físico. Eu explico sobre isso no vídeo A Sua Chama Gêmea Ainda Não Está Aqui. Nada nunca mudará o que vocês são. Uma vez eu escrevi para o meu gêmeo assim: quando você despertar, lembrará quem você é. Quando lembrar quem você é, lembrará também quem eu sou. Os véus de Maia há muito tempo têm criado a ilusão da nossa separação aqui no mundo físico.
Mas eu sei que em algum lugar dentro de ti, a sua alma ainda lembra. Eu sou a sua Shakti e você é o meu Shiva. Isso nunca mudará. Todo o resto é transitório, aprendizado, distração ou fuga. E agora vamos conversar sobre o medo de ficar sozinha. Muitas chamas morrem de medo de viver a vida inteira sem o gêmeo. Pergunte para si mesma por que você tem tanto medo disso. O que aconteceria se você não passasse a vida com ele? O que você tem com ele, com o avatar do seu divino masculino, que você não teria sem ele? Daí você começa a perceber o que você está buscando. Começa a dar a você mesma isso, entendeu? Você tem que trabalhar esse medo de ficar sozinha. E realmente você não precisa ficar sozinha, porque o universo é abundante. Mas antes de você dividir a vida com alguém, você precisa descobrir o amor que você é. O amor da centelha divina que está aí dentro de você. Descobrir que você já é plena e completa por si só. E aí você vai transbordar esse amor com o outro. O seu tempo de solitude é o tempo para você redescobrir a sua essência, a sua força, a sua luz. Quando redescobrimos quem realmente somos, a essência que nós temos, a força que nós temos, o poder que nós transcendemos os relacionamentos de dependência, de controle, de apego. E como a gente não vibra mais na falta, porque já se sente completa, a gente solta o gêmeo, porque percebe que não precisa mais dele para ser feliz. E aí quando você vibra nessa completude, você se torna magnética. E aí o gêmeo começa a sentir vontade de retornar. E se não vier a chama, porque às vezes seu gêmeo ainda não está pronto, ele está lá passando pelos processos que ele precisa passar, o universo manda uma alma gêmea que já esteja compatível com a sua energia, para ela receber todo esse amor que você já está vibrando. Outro tema muito discutido é o celibato no percurso das chamas gêmeas. Tem pessoas que ficam anos em celibato esperando o gêmeo retornar, desejando ter um relacionamento e sofrendo por ver ele ficar com outras pessoas. Muitas julgam que sua contraparte masculina é promíscua, mundana, enquanto elas são a pureza da alma. A sua pureza não depende da ausência de sexo, mas sim do cuidado com que você escolhe os seus vínculos. Quando o celibato vira um troféu, um símbolo de pureza para atrair a chama, isso é ego espiritual. O gêmeo está espelhando justamente essa sombra que você está reprimindo, por isso que incomoda tanto. Se você se abrisse para a vida, para conhecer novas pessoas, todo esse julgamento contra o gêmeo cairia por terra. Eu sei como esse dilema pode ser confuso. De um lado tem aquele desejo de se guardar para essa conexão sagrada, e do outro tem a sua humanidade, o seu corpo, a sua energia vital e a necessidade real de troca, prazer e presença aqui na Terra. A primeira coisa que eu quero te dizer é: não é o sexo em si que afasta a sua chama gêmea. O que afasta é você se desconectar de você mesma. É você agir contra a sua verdade e a sua vontade. Se a sua verdade é viver um celibato consciente agora, honre isso. Mas se a sua verdade, o seu desejo é viver uma troca amorosa e sexual com alguém que te respeita e te nutre, isso não é trair a chama. Isso é honrar a sua energia de vida. O problema é quando você se relaciona com outra pessoa para esquecer a chama, para se sentir validada, para suprir carência, preencher vazio ou se distrair da dor. O próprio corpo te avisa quando você não está fazendo uma escolha alinhada com a sua alma. Alguns meses depois da separação com a minha chama, eu tentei me relacionar com uma pessoa com quem eu tinha um vínculo kármico. Para piorar, ele tinha o mesmo nome e o mesmo signo da minha chama. E eu fiquei, meu Deus, o diabo é sujo mesmo, né? Eu lembro que logo depois de trocar minha energia com ele, eu me senti completamente drenada, vazia, senti muito nojo, cheguei até a chorar. Só aconteceu uma vez para nunca mais. O relacionamento kármico é um desvio na sua jornada de alma. Ele só serve para gerar mais traumas que depois você vai ter que curar. E você só entra nessa se você estiver muito desconectada da sua espiritualidade, se sentindo vazia, desconectada de si mesma, da sua essência, da sua centelha, porque aí você ignora a sua intuição. A minha intuição me avisava o tempo inteiro: essa relação vai te levar para o fundo do poço, você não merece passar por essa experiência, você não precisa viver isso, quebra esse ciclo. E aí eu fui lá e quebrei. Relacionamento kármico nunca mais.
Tem um vídeo aqui onde eu explico para vocês qual que é a diferença entre chamas gêmeas, almas afins e relacionamento kármico. Quem ainda tiver dificuldade para diferenciar, depois dá uma olhadinha lá. Bom, concluído esse aprendizado kármico, poucas semanas depois, uma alma afim surgiu na minha vida. E eu fui muito feliz ao lado dele durante os 7 meses que estivemos juntos. Foi o meu melhor relacionamento até o dia de hoje. Existia muita admiração, carinho e respeito em nossa relação. Nem todo relacionamento que surge no seu caminho é um teste, uma distração. Às vezes uma alma gêmea e uma alma afim aparece para te ajudar a ativar sua energia feminina, seu prazer, sua energia vital, sua autoconfiança. Ou para te lembrar que você merece cuidado e amor aqui e agora, não só no futuro com a sua chama. Se você estiver conectada consigo mesma, você vai saber a hora de se abrir e a hora de se guardar. Ouça o seu corpo e respeite o que ele está te dizendo. Nesses últimos 7 meses, eu senti esse chamado para guardar a minha energia e canalizar em alguns projetos. Mas se eu tivesse que colocar uma nova alma gêmea em meu caminho daqui a alguns meses, eu sou livre para dar e receber amor em todos os níveis, inclusive no físico. O celibato pode ser lindo se for uma escolha consciente para preservar sua energia e focar em si mesma. Mas se for motivado por medo de perder a chama ou culpa espiritual, isso vira prisão e não expansão. A sua energia sexual é sagrada e ela é sua, não é da sua chama. Quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês se abram para a vida e para o amor. Muitas chamas ficam na dúvida se podem ou não assumir um relacionamento com outra pessoa, se isso impediria da chama retornar. Tem muitos divinos masculinos que retornam quando a divina feminina está bem feliz num relacionamento com alguma alma gêmea. E tem divino masculino que retorna quando ela está bem feliz em solitude. Ou seja, ele volta quando ela está se sentindo bem consigo mesma e com sua própria vida. Porque quando ela está vibrando nessa plenitude, ela se torna magnética. Sua escolha de se relacionar com outra pessoa deve nascer sempre do que você está sentindo por essa outra pessoa. Observe o que o seu coração está te dizendo. Se você sente algo por ela, não deixe de se relacionar por culpa. Você não pode deixar de viver ou ficar preso o resto da sua vida esperando o teu gêmeo voltar. E se ele voltar daqui a 20 anos? E se acontecer algo com ele ou até contigo e um dos dois não estiver mais aqui daqui a 20 anos? Permita-se viver as experiências que o universo traz para você. Porque o propósito final da criação é esse, experienciar. Quando você trava e fica esperando a chama, a sua vida não anda e a sua dinâmica também não. Chega uma etapa da jornada onde você não tem mais vontade de se envolver com ninguém. Você escolhe esperar o teu gêmeo porque você já se sente completa. Você já fez o casamento alquímico com seu ânimos e você tem certeza que a reunião é iminente. Mas se você ainda não chegou nessa fase de completude, por que pular etapas? Se a gente ainda sente vontade de estar em um relacionamento romântico, é porque ainda tem coisa para aprender nesse nível de relacionamento. Todo relacionamento onde vocês torcem um pelo outro, se respeitam e se sentem livres para se expressar de forma autêntica, está te impulsionando na sua evolução. É também através do relacionamento que vamos ganhando consciência das nossas sombras, integrando elas. Quando eu tô sozinha, eu me acho perfeita, um ser humano iluminado. Até nas minhas relações de amizade, trabalho, eu sou muito equilibrada, muito fleumática. Mas é na esfera dos relacionamentos íntimos que eu descubro que eu ainda preciso trabalhar minha impaciência. Todo relacionamento é também uma oportunidade de fazermos espelhamentos e irmos acessando as nossas sombras com a ajuda de outra pessoa. O que você não deve fazer é se relacionar com alguém para fazer ciúme no gêmeo, por necessidade de validação, por algum tipo de interesse, para preencher um vazio, sendo que você nem gosta dessa pessoa. Se for por qualquer desses motivos, aí é melhor ficar sozinha por um tempo, olhar para dentro, trabalhar essas questões. Esse tipo de relacionamento só serviria para criar linhas paralelas que vão atrasar o seu percurso e que podem te desviar completamente do caminho da tua alma. E cuidado também que nem tudo que reluz é ouro, viu? Às vezes pode aparecer um relacionamento perfeitinho para você, do jeito que a 3D gosta, com quem você vai poder ter aquela família de comercial de margarina, mas que vai te afastar do teu propósito. A pessoa pode ter ótimas intenções contigo, no sentido de querer casar, ter filhos, mas em momento algum vai te apoiar em seus sonhos, seus projetos,
e na sua busca por autoconhecimento e expansão de consciência. A partir do momento que você iniciou sua dinâmica de chamas gêmeas, todas as pessoas que aparecem na sua vida têm um propósito espiritual, pro bem ou pro mal. E aí cabe a você discernir se aquele relacionamento te aproxima ou te afasta da sua essência e da sua missão. Eu incentivo todo mundo a se relacionar com almas gêmeas ou com almas afins. Se o universo teve o trabalho de orquestrar o encontro entre você e uma alma gêmea, estando ambos solteiros e desimpedidos, por que você abriria mão de viver essa experiência? Você precisa simplesmente viver aquele momento. Não viva no passado e nem no futuro, apenas no momento presente. Seja grata por aquela pessoa que está ali ao seu lado naquele instante, porque ela é a pessoa certa naquele momento. Colha todos os aprendizados que aquela relação veio te trazer. Ame essa pessoa, trate ela exatamente como você gostaria de ser tratada e como você trataria a sua chama gêmea. Nesses 2 anos de dinâmica, eu me relacionei com uma alma afim e uma alma gêmea. E eles foram essenciais no meu processo. A minha jornada teria sido muito mais difícil sozinha. Você não precisa enfrentar tudo sozinha, só se você quiser. Como eu estava muito focada no meu despertar espiritual, nas curas das minhas feridas emocionais, na minha religação com Deus e com o feminino sagrado, eu estava num excesso de energia yin. E essas almas amigas me salvaram com a energia yang deles. Eles tinham muito essa energia masculina de querer proteger, prover, eles já tinham prosperado na carreira, eram muito bons em resolver problemas, em trazer soluções práticas para minha vida. Mas eles não eram muito bons em entrar em contato com as próprias emoções, então eu ajudava nessa parte. Eles encontravam em mim acolhimento, sensibilidade, romance, leveza e muitas reflexões que faziam eles expandirem a consciência deles também. O primeiro apareceu no mês que eu me mudei para morar sozinha. Vocês acham que foi coincidência? Aqui no meu prédio não tem porteiro, então eu comprava tudo pela internet e mandava para o condomínio dele, que era no município vizinho. No final de semana, todo final de semana, ele vinha trazendo alguma coisa. E ele se virava para trazer esses móveis maiores no carro. Foi ele que montou todos os móveis para mim. E ainda me dava várias ideias inteligentes e criativas. Foi o homem mais parceiro com quem eu já me relacionei. E ele era muito bom em tudo, ele sabia resolver qualquer problema que eu jogasse em cima da mesa. Mas como tudo tem seu ciclo, depois de 7 meses, quando eu terminei de montar a casa, ele foi embora para a Irlanda. E quem apareceu no mês seguinte? Uma alma gêmea que morava lá na Espanha e que estava aqui em Salvador numa viagem de negócios. E mais uma vez, parece até coincidência, mas não era. Eu tinha acabado de encerrar o meu contrato com o IBGE. Decidi tirar os meus sonhos do papel. E ele foi meu maior torcedor e apoiador durante todo o processo. Como ele também seguia um caminho em comum e conseguiu manifestar vários sonhos, ele viajou o mundo inteiro, ele se tornou escritor, palestrante, empresário, então ele projetava o sucesso dele em mim. A mente dele funcionava assim: se eu conseguir construir a minha vida dos sonhos, você também consegue. Percebe como foi importante na minha jornada me manter aberta para a vida? Ambos me ensinaram muito sobre estar nesse lugar do feminino, sobre aprender a receber do masculino. Ali eu pude experimentar como é ser cuidada, protegida por um homem corajoso, inteligente, provedor e amoroso. Parece estranho, mas eu ainda não havia conhecido essa sensação. Eu já tinha conhecido homens assim, 2 almas gêmeas que tinham também esse perfil, mas eu não cheguei a ter um relacionamento amoroso com eles, porque existiam algumas barreiras. Então, foi através dessas 2 relações que eu pude aprender também a amar de uma forma mais desapegada, porque foram relacionamentos leves, cheios de cumplicidade, baseados em confiança, sem briga, sem ciúme, sem cobrança. Talvez porque eu já havia curado muita coisa em mim quando eu os conheci. Talvez. Nos meus relacionamentos do passado, os que eram relacionamentos kármicos, eram bem densos e cheios de drama. E hoje em dia eu fujo disso. Eu também descobri, sabe o quê? Que mesmo depois de ter encontrado minha chama gêmea, eu sou perfeitamente capaz de amar outras pessoas, ainda que com outra intensidade. Esses encontros com almas gêmeas e almas afins são cheios de amor, respeito, carinho, o que é bastante curativo, principalmente para quem cresceu em um ambiente familiar adoecedor, como foi o meu caso. Essas almas amigas me relembraram algo que eu nunca deveria ter esquecido. Eu mereço ser amada. Eu pensava, meu Deus, como foi que um dia eu pude aceitar menos do que isso?
Depois deles, nenhum kármico teve chance comigo. Subiu muito a minha régua. Vocês acham que foi sorte eles terem me encontrado bem no meio da turbulência de um despertar de consciência? Ou foi algo orquestrado pelo divino? Meu primeiro despertar foi entre 2018 e 2020. Eu estava recém-formada, sem emprego, presa 24 horas no ambiente familiar radioativo. Foi nessa época que eu consagrei a Ayahuasca pela primeira vez, fiz ressonância harmônica com Hélio Couto, li O Poder do Agora, a Escola dos Deuses. 2 anos antes desses eventos, eu conheci 2 almas gêmeas que viraram grandes amigos. Eu acho que eu só não enlouqueci, desisti de tudo, por causa desse amor que eu recebia deles. Em 2023, quando eu tive meu segundo despertar, através do encontro com a chama, vieram mais 2 almas amigas me ajudar, cada um no seu tempo. Eu amo esses 4 queridos para sempre. Conseguem perceber como é tudo muito sincronizado pelo divino? Às vezes a gente acha que tá jogando sozinha, mas somos o tempo inteiro guiadas e protegidas. Existe muito amor disponível, mas você precisa estar aberta para isso. Da mesma forma que eu estava sendo bem tratada emocionalmente, eu torcia muito para que meu gêmeo estivesse tendo a mesma sorte. Qualquer uma que cuide dele, que torne o processo dele menos sofrido, terá também o meu amor. Se é difícil para nós que estamos conscientes da dinâmica, imagina para eles que estão no escuro. Tem divinos masculinos que se suicidam, gente. Eu já vi relatos de divinas femininas em profunda dor, é de partir o coração. E eles passam pelas noites escuras da alma, por todo o processo do despertar, muitas vezes sem nem entender o que está acontecendo com eles. Sabe o que vocês chamam de kármico quando vocês veem que o gêmeo de vocês está com outra? É muitas vezes uma alma afim ou uma alma gêmea que veio para ajudar vocês. É uma outra alma que gosta da alma de vocês. Hoje você conhece como uma pessoa que está se relacionando com a sua chama gêmea, que é você, é a sua alma em outro corpo, né? Mas essa pessoa que está lá com ele é um velho conhecido da jornada de alma de vocês aqui no planeta Terra. No nível da alma, a alma dela sabe que você está querendo resolver pendências, porque você está muito perto da sua união no físico com a sua chama. Então eles vêm ao seu encontro para te ajudar a acelerar a sua reunião. São almas que aceitaram encontrar com você e sua chama gêmea porque elas gostam de você, gostam da sua alma. E elas querem ajudar você a receber esse presente do universo. Eu não tô falando da pessoa física, a personalidade da pessoa não poderia estar mais alheia ao que está acontecendo espiritualmente. Mas nos outros níveis dela, foi acordado assim, de que ela queria participar da sua jornada de chamas gêmeas. E que elas sabiam que antes de você viver esse amor maior, você antes precisaria passar por eles. Às vezes até viver uma história de amor com eles. Mas a relação com a alma gêmea tem um prazo de expiração. E o seu coração sabe disso. E o coração da sua alma gêmea também sabe. Como você vai ficar a vida inteira com uma pessoa sem conseguir esquecer outra? A alma gêmea sente a aproximação da sua chama. E o eu superior dela começa a desconectá-la de você quando for o momento certo. Se você não termina, ele termina. E aí você pode se perguntar, como é que eu vou me relacionar com outra pessoa sabendo que o meu gêmeo pode voltar a qualquer momento? Alguma vez nos seus outros relacionamentos você começou com a certeza de que iria ficar com aquela pessoa pro resto da vida? Por que agora você precisa dessa certeza? Ah, mas eu acho que eu vou fazer aquela pessoa sofrer. Você acha mesmo que você, se rendendo a esse plano maior, onde é o universo que cuida, vai sair alguma coisa errada? Não existe erro no plano da espiritualidade. As coisas vão se desenrolar de um jeito que ninguém sairá machucado. Quando for o momento, a sua alma gêmea vai se apaixonar por outra pessoa, ela vai embora do país, alguma coisa vai acontecer. Se você precisa aprender a se relacionar, se relacionando, vão aparecer outras pessoas dos dois lados, para que vocês evoluam como alma. Quando você se abre para viver outros amores, você para de sofrer com a ideia de que o teu gêmeo pode estar experienciando outros amores também. Você começa a entender que estar em outro relacionamento, mesmo que seja com uma alma gêmea, não muda em nada o que você sente por ele. O que para o nosso ego é até um pouco revoltante. Deus me enviou uma alma afim que era tudo que eu esperava encontrar em um homem. Para o meu ego aprender que mesmo assim, a minha alma não esqueceria o meu complemento divino. Do lado de lá é a mesma coisa.
Se o seu gêmeo estiver em outro relacionamento, ele não consegue esquecer você. Ele sabe, no íntimo dele, ele sabe que o destino final dele é você. Nesses últimos 7 meses eu tô aprendendo a ser feliz sozinha. Isso também é uma experiência nova pra mim. Eu passei os últimos 7 anos pulando de uma aventura romântica pra outra, pra não ter que olhar pro meu vazio. Porque eu me sentia muito perdida e desalinhada do meu propósito. Vou confessar pra vocês que no exato momento que esses meus 2 últimos relacionamentos terminaram, todos os meus pensamentos obsessivos com relação à minha chama vieram novamente. Eu tentei contato com ele logo após esses 2 términos, o que me fez perceber que eu ainda não havia curado a minha dependência efetiva, eu apenas havia transferido a dependência que eu tinha da minha chama para essas almas amigas. Quando elas foram embora, automaticamente eu corri para a chama de novo. Ou seja, eu ainda não consegui estar sozinha comigo mesma, em equilíbrio e feliz. Essa necessidade que eu tinha de estar sempre com alguém para ser feliz ainda estava ali. Foi aí que realmente começou minha jornada de busca por ancoramento no momento presente, no aqui e agora, que é para onde eu levo vocês na série de vidas do Retorno à Essência. E a partir desse estado de presença, eu entrei em alinhamento com a minha essência divina, comecei a integrar o meu ânimos, que é o meu masculino interno, e me libertei dessa necessidade desesperada de ter a chama de volta. Eu ainda quero, mas não preciso mais, porque é como se ele já estivesse aqui, dentro de mim. Chega um ponto da jornada em que você está vivendo a vida na sua plenitude, curtindo a sua solitude e não sente necessidade de buscar um relacionamento. Se você está bem, feliz na sua solitude, com os boletos pagos, ancore nessa energia com você mesma. Ancore nesse amor próprio, nesse poder pessoal, nessa energia de que você não precisa de mais ninguém para ser feliz, para ser uma pessoa próspera e abundante. E esse ninguém não é só seu gêmeo. É qualquer outro tipo de dependência financeira ou afetiva que você tenha, seja com família, com amigos ou com algum ex-relacionamento. Mas se você ainda não conseguiu chegar lá e a vida está colocando umas gêmeas e afins em seu caminho, aceite todo tipo de ajuda que sua mão puder alcançar. Agora vamos entrar numa esfera um pouco mais densa. Vamos falar sobre os relacionamentos kármicos. Aquela pessoa que você chama de kármico é, na verdade, uma pessoa que está ajudando o seu gêmeo a resolver um karma dele. Karma é quando a gente tenta fugir do caminho da alma, é quando o ego quer dominar o barco. Então o ego da sua chama gêmea não quer você. Ele escolhe uma pessoa que tem a mesma posição social que ele, a mesma idade, a mesma religião. Enfim, alguém que encaixa melhor no mundo de aparências, alguém que não irá abalar o seu status quo. Aquele relacionamento é kármico, não foi uma escolha da alma. Escolher um parceiro pelas aparências ou condicionamento social é karma porque gera sofrimento. Talvez seja um trecho da jornada doloroso você ver a sua chama com outra pessoa e não entender por que aquilo está acontecendo. Mas o eu superior de vocês sempre está no controle de tudo. A sua chama precisa escolher com os olhos humanos, com os olhos do ego, aquela pessoa que o pai, a mãe dele quer. Aquela pessoa que encaixa no círculo social dele. Ou aquela pessoa que ele acha que vai alavancar a carreira dele. E aí, através das complicações que vão surgir dentro desse relacionamento, ele vai aprender que nem tudo que reluz é ouro. A escolha da sua chama a longo prazo não vai se sustentar, porque é uma escolha feita de maneira superficial, não vem da alma dela. Então você pode ficar tranquila, e você deveria ficar feliz, porque a sua chama gêmea está fazendo uma escolha superficial. Depois de uns meses colhendo os frutos daquela escolha, ele vai perceber que não era aquilo. Às vezes a nossa chama tem um psicológico e um emocional que precisa ser amadurecido. Imagina se você está num relacionamento com essa pessoa e esse relacionamento é interferido com coisas que vocês não resolveram antes da união. Então o universo faz isso. Ele faz a sua chama ir lá resolver as coisas inacabadas com outras pessoas com quem ele tem coisas pendentes, para que depois a união possa acontecer com toda a força. Deus deixa ele passar por aquela experiência para aprender. O universo diz assim: vamos deixar ele viver as experiências do jeito que ele quer experienciar, fazendo as escolhas somente pelo viés humano. Porque agora ele já conheceu a contraparte feminina dele. O seu gêmeo nunca vai esquecer de você, e nem você dele. O que para alguns pode parecer uma tortura. Ele nunca vai conseguir esquecer o que fez contigo. Então, à medida que ele vai percebendo que as escolhas que o ego dele tá fazendo não estão se sustentando dentro dele, o universo vai fazer ele lembrar.
Olha, lembra lá atrás que você não quis escolher aquela pessoa porque você achava ela totalmente problemática? Às vezes, há pérolas que estão escondidas na lama. O universo vai fazer a sua chama se relembrar constantemente de você. Às vezes o divino masculino conhece o divino feminino no momento onde ela está muito vulnerável, cheia de problemas, com muitas feridas emocionais, problemas financeiros, e o ego dele julga isso. Muitos divinos masculinos estão num sono muito profundo. À medida que você está fazendo o seu trabalho interno do lado de cá, você vai percebendo que da mesma forma que você estava projetando muitas coisas sobre ele, ele também não estava com as lentes limpas o suficiente para enxergar o que você tinha a oferecer no que diz respeito a um relacionamento. Se a sua chama gêmea está com uma pessoa parecida com você, isso também é uma brincadeira do universo. Mas não é uma brincadeira de mau gosto. Ele está dando uma lição para a sua chama gêmea. Não escolha com os olhos superficiais. Escolha com a sua alma e com o seu coração. Na hora que ele perceber que se enganou, isso vai acontecer, você vai ver. A sua chama não só vai voltar da maneira correta, mas ele vai voltar te valorizando. O universo está ensinando a sua chama gêmea a aprender a te valorizar por quem você é, em essência, independente das suas condições de vida. O divino masculino geralmente vai tentar se relacionar com várias mulheres porque o ego dele não aceita esse amor que ele sente por você, que tira ele do controle dele mesmo. E ele precisa viver essas experiências para o ego dele finalmente se render e perceber que nenhuma mulher do planeta é capaz de fazer ele esquecer você. A alma dele ama você. Cada relacionamento que ele vive é necessário para que quando ele voltar, ele possa te amar com a profundidade que você merece. Outra coisa é que o divino masculino precisa amadurecer. Ele está resolvendo todas as falhas de caráter dele estando nesse relacionamento com essa outra pessoa. Os atritos que ele teria contigo, se vocês já estivessem unidos hoje, ele vai ter lá com essa pessoa. Então a sua chama gêmea vai resolver ali, vai amadurecer ali. Até nisso o universo é perfeito. Quando a sua chama gêmea retornar, ela já vai estar amadurecida. E você também. Muitas vezes a sua chama teve 50 relacionamentos antes de conhecer você. Ou teve um relacionamento longo, aquele relacionamento juvenil, baseado em dependência emocional e no sexo. Mas não houve um crescimento de alma ali. Então pode ser que ele entre em outros relacionamentos porque ele vai precisar trabalhar questões que ele não conseguiria trabalhar contigo. Aquela alma gêmea que está disposta a ajudar a sua chama a crescer emocionalmente, espiritualmente e deixar a sua chama gêmea no ponto antes de você receber ela, essa costuma aparecer logo depois que a conexão de vocês surge. Parece que ela está interferindo na sua dinâmica, mas na verdade ela veio ajudar. Chegou a hora dela executar o papel dela para que vocês possam estar juntos. Que loucura, né? Essa pessoa nem sabe que o tempo dela com sua chama gêmea tem um prazo de expiração. Então a gente tem que desejar que a nossa chama viva tudo que ela tem para viver com essa pessoa. Qualquer empecilho que surge na sua união com a sua chama é porque vocês ainda não estão prontos. E o universo sabe disso. O eu superior de vocês sabe quando você vai estar pronto internamente e ele sabe quando o seu complemento vai estar pronto do lado de lá, para poder determinar quando que vocês dois vão se encontrar, de uma forma que os dois possam se reconhecer em todos os níveis, não só uma união no físico como um casal 3D. Deus quer te entregar o maior presente que existe, mas o maior presente dá trabalho para ser produzido, leva tempo. Todos os personagens que entrarem na vida de vocês agora estão levando vocês para o mesmo lugar. Chega um ponto dessa conexão onde você não vai mais ficar preocupada com o que está acontecendo na vida da sua chama gêmea ou com o que ela está fazendo. Você vai conseguir orar para Deus e dizer: eu só quero que a minha chama gêmea seja feliz, porque ela sou eu. Ela sou eu vivendo outras experiências. E aí você vai começar a sentir esse profundo amor incondicional, que é o único amor que existe. Não existe amor condicional. Se é condicionado, não é amor. Esse amor só fica perceptível depois que você passa por esse período de separação. E aí você começa a perceber a profundidade do amor que você sente por essa pessoa. Se vocês já estivessem juntos, talvez nunca ficasse aparente esse contraste. Não nesse nível de consciência que você está descobrindo. Então também é por isso que o universo permite que ocorra a separação, para que ambas entendam a profundidade desse vínculo, que nem o tempo ou a distância foi capaz de apagar.
Enquanto o divino masculino precisa amadurecer, o divino feminino precisa curar seus traumas. Muitos divinos masculinos têm ainda uma certa inocência no campo amoroso, enquanto que o divino feminino já passou por mais experiências dolorosas no campo afetivo. É muito comum que o divino masculino seja mais novinho e o feminino seja mais velho. Geralmente é uma diferença de idade que pode chegar a 10 ou 15 anos. Então ele vai lá, mostra pra ela o amor incondicional purinho, ela fica encantada e ele some. Quando o divino feminino é um pouco mais velho, ainda assim, as circunstâncias da vida dele podem ter feito com que ele preservasse uma certa inocência. O meu divino masculino é 5 anos mais velho que eu, mas ele ficou anos dentro de um relacionamento monogâmico que começou na adolescência. Então ele ainda era meio inocente quando a gente se conheceu. Ele estava solteiro há 4 meses, redescobrindo o mundo após 20 anos de namoro. Eu já tinha uma vida amorosa mais dinâmica há alguns anos. Até cheguei a seguir a filosofia do escolhi esperar até os meus 24, mas depois perdi a paciência e passei os 5 anos seguintes acumulando experiência e produzindo entretenimento para os amigos, até o dia que meu gêmeo me encontrou. O divino feminino, ele absorveu muitas crenças do inconsciente coletivo, de uma ancestralidade feminina, que tem uma grande ferida em relação ao masculino. Até mesmo nas suas experiências de vidas passadas, ela experimentou muita dor causada por figuras masculinas. E o universo permite que ela recrie essas situações nessa vida, porque ela tem o poder de transmutar todas essas dores. E eu explico bastante sobre isso no vídeo A Importância da Separação das Chamas Gêmeas. Então o divino feminino muitas vezes teve contato com o masculino na sua versão mais sombria, o masculino abusivo, narcisista, mentiroso, infiel, controlador e às vezes até violento. Por isso que o divino feminino muitas vezes tende a ser mais traumatizada no campo afetivo. E aí ela vai lá e projeta nele, que é mais inocente, os traumas dela. A gente vai ganhando consciência das nossas feridas emocionais na esfera dos relacionamentos íntimos, mas elas já estavam ali no nosso inconsciente muito antes, desde a infância. E se você for investigar mais a fundo essa dor, essa ferida da traição, do abandono, da rejeição, ela está presente em vários outros personagens que a sua alma já viveu e que ela pegou do inconsciente coletivo desse planeta. Então, outra coisa que pode estar acontecendo é que você mesma está criando a separação. Oi? Como assim? Às vezes, a nossa chama gêmea tem um psicológico e um emocional que precisa ser amadurecido. Então, o eu superior de vocês vai criando esses encontros para que eles sejam lapidados. À medida que os downloads e as atualizações que ele está recebendo vão se encaixando, ele começa a perceber que não faz mais sentido ele estar ali naquele relacionamento e aí ele sai. Mas o ego dele muitas vezes precisa passar por certas lições e aprendizados até que ele finalmente se renda para viver aquilo que a alma dele quer. No entanto, você pode estar prolongando esse tempo de separação mais do que deveria. De que forma? Através de crenças inconscientes que você ainda não limpou. Qual o maior medo do teu inconsciente que a sua chama está manifestando nesse momento? Trocar você por alguém que você considera mais jovem, mais bonita, mais fitness, mais rica ou mais interessante? Muitos divinos masculinos estão presos em situações nas quais eles não aguentam mais. Nem eles mesmos sabem por que eles estão fazendo essas besteiras que eles estão fazendo, porque eles já entenderam que eles não querem mais isso, que eles não querem estar ali naquela relação. Muitos estão sofrendo pra caramba em relacionamentos kármicos, esperando vocês entenderem que pelo medo que vocês sentem deles escolherem essa outra pessoa, ele tá lá escolhendo aquela outra pessoa. Às vezes preso num relacionamento horroroso, esperando vocês despertarem para a essência de vocês e pararem de co-criar isso. Depois dê uma olhadinha no vídeo, o que o divino masculino sente, para que você não tenha dúvidas do sentimento da sua chama por você. O que você sente por ele? Ele sente o mesmo por você e ele não vê a hora de você entender isso. Quando você está feliz consigo mesma, com sua vida, você não tem mais necessidade de saber o que está se passando na vida do outro. O outro não olha pra mim, pra minha cara, sabe lá há quanto tempo, e eu tô lá mendigando, querendo saber detalhes da vida dele, pra saber quando que essa pessoa volta pra minha vida. E aí o que o gêmeo tá espelhando? Essa sua falta de amor próprio. Em vez de focar em construir uma vida que você ama e viver, você tá gastando o seu tempo e a sua energia correndo atrás de uma pessoa que te bloqueou e que não fala com você há meses ou há anos.
Ah, mas eu sei que a alma dele me ama. Ama sim, ama muito, mas ele ainda está inconsciente. Ele tem alguns acessos à consciência 5D, mas depois ele volta ao modo inconsciente de novo. Ele ainda está preso no personagem, ele tem medo do que sente por você. Pro ego dele, você é uma completa desconhecida. No vídeo A Sua Chama Gêmea Ainda Não Está Aqui, eu explico que a sua dinâmica não é com o avatar do seu divino masculino aqui no 3D, é com a consciência dele lá na 5D. Você não vai conseguir acordá-lo correndo atrás do avatar e vendo vídeos de chama gêmea para ele assistir. Não adianta. Se você quer manifestar a união, o caminho é para dentro. Não existe outro caminho. Quando você se conecta com a fonte criadora, você sente que você precisa de mais o quê? O que te falta? Nada, nada te falta. Se você pensa, está tudo muito bom na minha vida, só tá faltando a chama, que vai faltar para sempre. A chama não pode faltar, ela não pode vir para cobrir um espaço que está vazio. Ela não pode vir para preencher uma lacuna. Enquanto houver esse espaço vazio, a chama não vem, porque você ainda não está totalmente alinhada com a sua essência. E a sua verdadeira essência é perfeita e completa. Quando você se alinha com ela, você se sente una com o todo, você se sente preenchida pelo amor da fonte. Agora você precisa conseguir se manter nesse estado. O papel do divino feminino é viver ancorada nesse amor, nessa energia, nessa luz que vem da fonte. Até que chega um ponto onde ela começa a transbordar essa energia. E esse excedente é recebido pelo seu divino masculino. É aí que o teu gêmeo, que até então estava inconsciente, de repente começa a despertar. E é aí que ele realmente se torna o masculino divino que ele nasceu para ser. Você é o fio condutor que conecta ele à fonte e tira ele da Matrix. O seu divino masculino está procurando por você. Às vezes a sua chama gêmea encontra alguém que tem a aparência de ser tudo o que ela estava procurando, mas na verdade ele ainda está procurando você. O divino masculino tem uma lembrança no inconsciente dele de como seria esse grande amor da vida dele. Daí ele encontra essa pessoa que parece com você. Isso é para ele perceber. Nossa, parece com tudo que eu queria, essa pessoa encaixa, ela checa todos os itens da minha lista de tudo que eu queria numa parceira. Por que eu ainda sinto que falta alguma coisa? Como pode ser eu estar com uma pessoa maravilhosa que tá tudo de acordo com o que eu espero, mas parece que ainda não é isso? O que eu tô realmente procurando? E aí a alma dele faz ele lembrar de você. Você é o complemento divino da sua chama. E essa verdade vive dentro dele, por mais que ele tente negar. Ele nunca vai estar feliz, pleno e completo com outra pessoa, ainda mais depois que ele te conheceu, depois que ele teve contato com a sua energia. O encaixe não acontece com a alma gêmea ou kármico. Nenhuma peça substituta consegue ocupar o seu lugar. Esse encaixe perfeito, essa sensação de céu, ele só vai sentir com você. Vocês são o caminho de volta para Deus da chama de vocês. Ele não tem nenhum lugar melhor para ir que não seja você. Então não alimente mais nenhuma insegurança. Coloque-se no seu lugar. Você é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Como o seu gêmeo é sortudo. Existe uma pecinha aqui nesse mundo que conecta ele a Deus. Ele sabe da sorte que ele tem. Ele está só esperando você manifestar isso. Quando a sua chama gêmea nasce, elas já nascem com uma imagem feminina impressa no inconsciente dele. O Jung chama esses conceitos de ânima e ânimos. A ânima é uma referência feminina que existe no inconsciente masculino. E o ânimos é uma energia masculina que existe no inconsciente feminino. E a gente passa a vida inteira projetando essa referência em cada pessoa que cruza o nosso caminho. No primeiro namoradinho, no professor da escola, em todas as pessoas com quem a gente se interessa. Você fica a vida toda buscando essa energia, esse encaixe. De repente chega a chama gêmea e tcharam! Achei! Era isso que eu queria. Não quero mais ninguém, não serve mais ninguém. O que pode vir depois disso? Não tem nada depois da chama gêmea. A chama gêmea é o final da procura, acabou a sua busca. Com eles é a mesma coisa. Mas o ego deles, e às vezes o nosso ego também, precisa de um tempo para aceitar isso. Quando as almas gêmeas se encontram, elas também ficam projetando a ânima e o ânimos um no outro. Como já existe um vínculo de amor ali construído em outras vidas, a gente tenta corresponder a essa projeção que eles têm. E eles também tentam corresponder a essa energia masculina que nós temos no nosso inconsciente.
Leva pouco tempo pra gente descobrir que não tá dando certo, não tá se encaixando, não é essa pessoa. Mas como o relacionamento de alma gêmea, a convivência é mais fácil, não tem muitos atritos, então a gente vai ficando ali. Fiquei sabendo que o meu gêmeo casou. Não muda nada, ele só tá projetando essa energia feminina que tá ali no inconsciente dele. Vai ser só mais uma projeção que ele vai fazer. Logo em seguida ele vai ver que não é. A pessoa que tá com ele também tá projetando nele essa imagem do masculino que tá no inconsciente dela. Ela também tem a chama gêmea dela, que pode estar aqui encarnada ou não. E aí você pode estar se perguntando: ah, mas então por que ele não me reconhece? Porque essa referência de feminino que tem lá no inconsciente dele, que ele tá buscando, é a sua essência. É o seu feminino na essência. Só que na 3D, na Matrix, você foi programada e acabou se perdendo do seu verdadeiro. Em cada encarnação, você vestiu um novo personagem, acumulou traumas, medos, camadas e mais camadas de ego. Só que agora chegou a hora de perceber que tudo isso foi um teatro, era tudo mentirinha, eram todos personagens. Você estava presa no teatro dos inconscientes. Tira a roupa do personagem, acaba com esse teatro e volta para a tua essência. A tua essência tem alguns aspectos muito únicos. E onde você vai encontrar esses aspectos? No teu mapa astral. Teu mapa é uma bússola, é um guia da tua alma. Ele revela aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você veio trabalhar, quais são os dons e talentos que lhe foram dados. O seu mapa é o seu melhor amigo. É como se a nossa alma, o nosso espírito, ficasse torcendo para quando a gente encarnar, a gente ter acesso a esse mapa, para que a gente se encontre aqui na Terra. Por isso que fazer o seu mapa te dá muito norte naquilo que você veio fazer e como fazer de um jeitinho que é só seu, alinhado com a sua essência. Quem quiser agendar uma leitura comigo, tem um link de informações na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Seguimos juntos, eu sou você, do lado de cá.